Seja bem-vindo ao podcast Jardim Verde Net. Aqui você encontra orientações práticas confiáveis sobre cultivo, elaboradas por profissionais com formação técnica. Se gosta desse conteúdo, curta, comente, compartilhe e se inscreva para acompanhar os próximos episódios. Olá! Para quem curte jardinagem, entender como e quando trocar o vaso da planta, olha, isso não é só um detalhe, é fundamental. Um replantio certinho, na hora certa, dá um gás no crescimento. Agora, errar a mão pode estressar a planta ou pior. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso aí. Vamos ver os sinais que a planta dá, sabe? Quando ela pede mais espaço, como escolher o vaso certo, tamanho, material, tudo isso. E o substrato. Como preparar a mistura ideal para cada tipo de planta. Desde suculenta até samambaia. A importância da drenagem, claro. O passo a passo do replantio, sem erro. E depois, os cuidados que não podem faltar. E, lógico, aqueles errinhos comuns que dá para evitar fácil. Vamos nessa? Com certeza. Parece básico, mas são esses detalhes que fazem toda a diferença no cuidado, né? Para começar, então, como é que a gente sabe que chegou a hora? A planta, ela avisa. Avisa sim. E, bem claro, às vezes. Sabe quando as raízes começam a escapar por baixo, pelos furos de drenagem? Esse é clássico. Outra coisa, o crescimento parece que parou, sabe? Mesmo você adubando direitinho. Ou então a terra seca rápido demais. Você rega e, nossa, logo já está pedindo água de novo. Entendi. E um substrato que já está muito velho, sabe? Compactado, visivelmente pobre. Também é a hora. Geralmente trocar a cada 1 ou 2 anos é uma boa média, né? Mas claro, planta que cresce rápido, uma jiboia, por exemplo, talvez precise antes. Já um cacto, uma suculenta, esses aguentam mais tempo. E aí vem a escolha do novo vaso. Olha, aqui tem um erro bem comum, que é pensar quanto maior, melhor. Mas não é bem assim. Ah, não. Não, o ideal é só um pouquinho maior que o anterior, coisa de, sei lá, uns 2 a 4 centímetros a mais no diâmetro. Se o vaso for muito grande, acumula água onde ainda não tem raiz, sabe? Aí vira um prato cheio para fungo, para raiz apodrecer. Isso é uma das causas mais comuns de problema depois que a gente replanta. Nossa, faz todo sentido. E o material do vaso? Barro, plástico? Isso também influencia. O de barro ele é poroso, respira mais, então o substrato seca mais rápido, ótimo para planta que gosta de solo mais seco, tipo cacto suculenta. Já o de plástico segura mais a umidade, bom para as tropicais que gostam de mais água. Mas, olha, uma coisa inegociável, tem que ter furo de drenagem, e furo bom, adequado. Sem isso, não adianta. Entendido. Furos são a regra número 1, então. E o substrato? Essa é a alma do negócio. Qual seria uma mistura básica, assim, que funciona para muita planta? Exatamente, é a base de tudo. Uma mistura que costuma dar certo é tipo uma parte de terra vegetal boa, uma parte de composto orgânico, humus de minhoca é excelente, e uma parte de material para drenar e arejar. Pode ser areia grossa, perlita. A proporção exata pode variar um pouco, mas a ideia é essa. Reter umidade na medida certa, sem encharcar, e deixar o ar circular para as raízes respirarem. Legal. Mas e para as plantas com necessidades mais específicas? Tipo, suculentas e samambaias são bem diferentes, né? Ah, sim, aí a gente ajusta. É fascinante ver como cada grupo tem sua preferência. Pensa nos extremos. Suculenta e cacto. Eles vêm de lugar seco, né? Então o substrato precisa de muito mais material drenante, mais areia grossa, pedrisco, e menos matéria orgânica. Certo. Riqueza no solo. Aí a gente capricha no composto orgânico, pode usar fibra de coco. Já a orquídea epífita, esquece a terra comum. Elas precisam de ar nas raízes. Então é casca de pinos, carvão, esfagno. Nossa, que diferente. E para aquelas que dão flores, frutos em vaso, geralmente precisam de um solo equilibrado, fértil, talvez um extra de fósforo com farinha de osso, sabe? O segredo é sempre pensar de onde essa planta veio na natureza. Ótima dica essa. Pensar na origem. E a drenagem, no fundo do vaso? Aquela camada de argila expandida, brita, ainda se usa. Muita gente ainda faz isso. Olha, essa é uma prática que, assim,
está sendo bastante revista hoje em dia. O que a gente sabe pela física do solo é que essa camada, na verdade, pode até atrapalhar. Ela pode criar uma zona de água acumulada logo acima dela, bem onde ficam as raízes mais sensíveis. Sério? Então, o que fazer? O mais simples e eficaz é garantir que o vaso tenha bons furos de drenagem, cobrir esses furos com uma mantinha, pode ser manta de drenagem mesmo, tipo bidim, ou até um pedacinho de TNT só para a terra não sair, e usar um substrato bem aerado em todo o vaso. O importante é a água ter por onde sair livremente. Caramba, isso muda tudo. Que informação importante. Ok, então com vaso, substrato e drenagem resolvidos. Como é o replantio em si? A hora de botar a mão na massa. Com cuidado? Com delicadeza sempre. É bom umedecer um pouco a terra da planta algumas horas antes, ajuda a soltar do vaso antigo, tira com cuidado, tentando não quebrar muito o torrão. Se as raízes estiverem muito enroladas, tipo um novelo, pode soltar um pouquinho as mais externas, com cuidado. Certo. Raiz morta, seca ou aquela muito comprida, pode cortar com uma tesoura limpinha, esterilizada, aí no vaso novo. Coloca a mantinha no fundo, uma camadinha do substrato novo, posiciona a planta, atenção aqui, na mesma altura que ela estava no vaso antigo. Isso é crucial. Nunca enterre o caule. Anotado. Não enterrar o caule. Isso. Aí completa com o substrato novo ao redor, vai firmando de leve com os dedos, mas sem compactar demais, sem socar terra. E para finalizar, uma boa rega. Ajuda a terra a sentar, a eliminar bolsas de ar. Perfeito. Parece um procedimento cirúrgico, quase. E o pós-operatório? Quais são os cuidados logo depois dessa mudança toda? Esse período é de recuperação, né? Então, nos primeiros dias, nada de sol forte direto na planta, deixa ela num lugar com bastante claridade, mas luz indireta, mantém o substrato levemente úmido, levemente, tá? Sem encharcar. E o mais importante, segura a adubação. Ah, não pode adubar logo de cara? Não, de jeito nenhum. As raízes estão sensíveis, se recuperando do estresse da mudança, esperam umas 2, 3 semanas, mais ou menos. Aí sim pode voltar a adubar, mas começa devagar, com um adubo mais leve, de preferência orgânico. Entendi. E como a gente sabe que deu certo? Que a planta pegou bem no vaso novo? Observando. É normal, sabe? Algumas folhas podem sentir um pouco no começo, dar uma murchadinha, mas o sinal de sucesso mesmo é quando começam a surgir brotinhos novos. Geralmente em umas 2, 3 semanas. Aí é festa. Que legal. E é bom sempre lembrar dos erros que podem ser fatais, né? Usar vaso sem furo, enterrar demais o caule da planta, adubar muito cedo, compactar demais o substrato na hora de plantar, ou usar aquela mistura totalmente errada para o tipo de planta. Evitar isso já é meio caminho andado para o sucesso. Com certeza. Então, resumindo, o replantio, quando feito com atenção a todos esses pontos, o momento certo, o vaso, o substrato, a drenagem, os cuidados depois, é realmente um ato de renovação para a planta, né? É dar espaço e condição para ela continuar se desenvolvendo bem. Exatamente. É mais do que só trocar um pote. É entender o que a planta está precisando naquele momento específico de transição e atender a essa necessidade. É um gesto de cuidado profundo. Muito bom. E fica aqui uma reflexão final, então. Quando a gente troca o substrato, não está só mudando a casa física das raízes, né? A gente está, na verdade, introduzindo todo um novo universo de micro-organismos ali naquele solo fresco. Como será que essa nova comunidade invisível interage com a planta que acabou de chegar? Ajudando, talvez desafiando a adaptação dela. É algo que a gente não vê, mas que com certeza é fundamental para a saúde da planta a longo prazo. Nossa, excelente ponto para a gente pensar. Esse mundo das plantas, do solo, é muito mais complexo e interconectado do que a gente imagina na superfície. Um universo inteiro ali de baixo.